segundo ano do ensino médio. Sou o professor Silvano, que pegou as aulas do professor Jefferson, que foi para a direção. Eu vou estar fazendo um vídeo das aulas do dia 13 ao dia 17 de abril. Esse vídeo é só um conteúdo explicativo, ok? Depois eu vou mandar um outro vídeo com 5 questões que vocês têm que copiar, responder, tirar foto e me enviar no PV, ou seja, no Zap. Qual que é o meu telefone? 99713 1193. Lembrando, gente, todos nós somos capazes, é só correr atrás. E esse questionário com 5 questões, ele vai ser avaliativo, ok? Vamos lá? Então, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar e falar sobre a área de um triângulo, né? E de todos eles, ou seja, desde o triângulo retângulo até o outro triângulo. Primeiro, o conteúdo que a gente vai ter. A área do triângulo, área de triângulo em função de um lado e da altura relativa a esse lado, e a área de um triângulo em função de dois lados e um ângulo, ok? Eu dei uma complementada na aula com alguns outros assuntos para a gente já adiantar um pouco, fechou? Mas é hiper fácil. Vamos lá. Primeiro, área de triângulo. Vocês aprenderam sempre na fórmula que a área era o quê? A base vezes a altura dividido por 2. Mas o que é a área, esse A? A área é a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, é a superfície. É essa parte aqui, ó. A área é tudo isso que está aqui. Eu coloquei várias figuras para vocês verem. Isso é área, ok? B de base. Base é a sustentação da figura, ou seja, a base dessa figura, no caso, é esse aqui. E aqui, a base está aqui, ok? E a altura, gente? A altura a gente tem que prestar bem atenção. A altura nada mais é que um segmento, ou seja, uma distância que forma um ângulo reto ao plano da base. O que é o plano da base? Onde eu estou, aqui eu tenho a altura. Por quê? Formou um ângulo de 90 graus. E aqui, onde é a altura disso? A altura desse quadrilátero está fora, ó. Porque ela está fora da figura, mas a altura é aqui, ó. Porque formou um ângulo reto com a base. Fechou? Então tem que ter isso. A área é a superfície e a altura é quando forma um ângulo reto com a base. Bom, o primeiro triângulo que a gente vai estudar é o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo, gente? É aquele que possui o ângulo reto de 90 graus. Esse é o mais fácil. Como que ele é formado? Ele é formado por dois catetos e uma hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Pode perceber que ela é bem maior, ó. Ok? Onde vai estar a altura dele? Onde forma um ângulo reto com a base? Não é aqui? Então eu tenho a base e tenho a altura. Ok? E aqui, gente, eu já posso achar usando o teorema de quem? De Pitt. Pitt é quem? Pitágoras. O que Pitágoras falava? Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Lembra disso? Então eu posso usar essa fórmula para achar tanto a hipotenusa quanto qualquer um do cateto. Ou seja, eu posso achar aqui, traduzindo, eu posso falar que a hipotenusa é igual à altura ao quadrado vezes mais, né? Quem? A base ao quadrado, ó. Altura ao quadrado, base ao quadrado.
Aí dei esse exemplo aqui. Esse exemplo eu posso usar tanto Pitágoras para achar a hipotenusa e achar a área, que não vai ser preciso, porque a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho uma base? Tenho. A base é essa. 23, ó, porque formou o ângulo de 90 graus. Então eu tenho a área é igual a base 23 vezes a altura. Eu tenho a altura? Tenho, ó. Olha ela aqui junto com a base. Olha o ângulo reto aqui. Qual que é a altura? 12. Dividido por quanto? Por 2. A área é igual, vamos lá, faz a continha aqui, ó. 23 vezes 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. 2. Dá quanto? 276, correto? 276 dividido por 2. Quanto que é 276 dividido por 2? Divide aqui. 1 dividido por 2 dividido por 2, 1. Dá 0. Baixo 7. Dá 3. Sobra 1. Baixo 6. Dá 8. Então, a área desse triângulo é 138. O quê? Qual a unidade de medida? Metro. Então, aqui vai ser metro ao quadrado. Toda vez que aparecer esse 2 aqui, que é ao quadrado, significa que eu estou falando de área. Ok? A área sempre vai exigir esse 2 ao quadrado aqui, não importa a unidade de medida. Fechou? Vamos para o próximo. Agora vamos desenhar um outro triângulo, que muitas vezes a pessoa faz confusão. Vamos dizer que eu quero um triângulo assim, ó. A caneta, gente, eu estou experimentando agora. Olha só. Ele é um triângulo que ele não tem um ângulo reto, mas ele tem uma altura. Então, eu vou construir o ângulo reto dele aqui, ó. Onde é o ângulo reto dele aqui, ó? É aqui. Então, eu tenho essa base aqui e formou o ângulo reto de 90. Só que o triângulo que eu quero a área é esse aqui. Vamos colocar valores. Vamos colocar aqui, que eu dei para vocês, 4 metros. E aqui a altura deu 7 metros. Eu preciso usar Pitágoras? Não, porque eu vou achar a hipotenusa. Eu quero a área. A área é igual a base vezes a altura dividido por quanto? Por 2. A área é igual... Quem é a base? 4. 4 vezes a altura. Quem é a altura? 7. 7 dividido por quanto? Por 2. A área é igual a 4 vezes 7, 28. Dividido por 2 é igual a 14. 14 o quê? Metros. Metro o quê? Ao quadrado. Ok? Facinho, né? Vamos pro próximo. Olha só. A segunda fórmula que eu vou passar 5 fórmulas, gente, para vocês. A segunda fórmula, ele fala que a área é igual a A vezes B vezes seno do ângulo dividido por 2. Aí eu coloquei aqui, essa fórmula será utilizada quando estiver dois lados e um ângulo formado por eles. Ou seja, um ângulo adjacente aos lados. O que é adjacente? Lado a lado. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar aqui que eu tenho um triângulo que faça isso, ó. Os desenhos estão saindo bonitos, gente, porque é caneta digital e eu estou me aperfeiçoando agora. Eu tenho lado A, lado B e um ângulo aqui dentro. Esse ângulo aqui é adjacente a esses dois. Ou eu posso, deixa eu mudar a cor aqui, para vocês verem. Cor, vou colocar uma cor azul, vou fazer outro. Ou eu posso ter aqui AB e o ângulo aqui. Ou eu posso ter aqui AB
e o ângulo aqui. Sempre o ângulo tem que estar adjacente. O que é adjacente? Um do lado do outro, ok? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Deixa eu ver se eu deixei um slide aqui para fazer exemplo. Deixei. Vamos pegar um exemplo de um triângulo assim para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Desenhar um triângulo assim, ó. Assim. Assim. E eu dei para vocês aqui o ângulo valendo 30 graus. Aqui 6 e aqui 8. Vou colocar a unidade de medida, metro e metro. Aqui 30 graus. Vamos usar a fórmula. Como que era a fórmula? A área é igual a vezes B vezes o seno do ângulo. Sobre quem? Sobre 2. A área vai ser igual a quem? A, tanto faz, tá, gente? A ou B, qualquer um. 6 vezes 8 vezes o seno. O seno de quanto? 30 graus. Então, vamos colocar aqui 30. Sobre quem? 2. Resolvendo, a área é igual a 6 vezes 8, 48, vezes o seno de 30 graus. Sobre quem? 2. Crianças, essa fórmula é muito usada para os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? Lembram? 30, 45 e 60. Esses ângulos, crianças, vocês têm que memorizar os valores deles para o seno, para o cosseno e para a tangente. Então, eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui os valores para vocês verem. Ó, vocês devem ter aprendido esses valores. Esses valores vocês vão ter que memorizar. Então, eu tenho aqui, ó. Na musiquinha, é bem simples, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Põe raiz no 2 e no 3. No 2 e no 3. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Esses valores vocês têm que memorizar. Porque eu vou substituir isso aqui por esses valores aqui, ó. Aqui é o quê? Seno de 30. Quanto que vale o seno de 30? Meio. Então, eu vou colocar aqui, ó. Área é igual a 48 vezes meio sobre 2. A área vai ser o quê? Crianças, quanto que é 48 vezes meio? É o quê? É a metade. Então, 48 vezes meio dá 24. 24 sobre 2. Eu fiz, ó, 48 vezes meio. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 48 vezes 1, 48. Dividido por 2, né? Porque é 2 vezes 1, 2, dá 24. Ficou 24 dividido por quanto? Por 2. Dá quanto? 12, o quê? Metros quadrados. Ok? Difícil? Não, mas esse aqui, gente, vocês têm que memorizar, infelizmente, ok? Vamos lá? Agora a terceira forma é de Heron. Como que eu acho o triângulo, a área de um triângulo, com a fórmula de Heron? Através do semiperímetro. O que é semiperímetro? Semiperímetro é lado A mais lado B mais lado C dividido por 2.
vai dar o semiperímetro, que é esse Pzinho aqui, tá faltando P aqui, ó. P vezes, desculpa. P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. O que é isso? É o semiperímetro menos os lados. Vamos para a prática aqui? Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo assim, ó. Caiu tudo isso. Para você não achar a altura, por quê? Vamos colocar aqui, ó. Vou explicar para vocês. 7, 5 e 6. Se eu colocar aqui, eu achei a altura. Não achei? Está bem no centro desse triângulo. Aqui está parecendo um triângulo equilátero, mas eu posso dar um triângulo diferente. Então, quando tiver esses três lados aqui, eu posso achar a área através do semiperímetro. Como que eu acho o semiperímetro? P é igual a A mais B mais C sobre 2. Crianças, a ordem ali não importa se aqui é A, se aqui é B, se aqui é C, não tem problema. Pode colocar de qualquer jeito. Eu vou seguir a ordem, ó. 6 mais 5 mais 7 dividido por 2. 6 mais 5, 11. Mais 7, 18. 18 dividido por 2. Dá quanto? 9. Quem é esse 9? O meu semiperímetro. Vou vir aqui na fórmula agora, ó. Vou pegar a minha fórmula e colocar, ó, a área é igual a semiperímetro vezes semiperímetro menos o A vezes semiperímetro vezes o B menos o B vezes o semiperímetro menos o C. Substituindo, quem é o Pzinho? 9. 9 vezes semiperímetro menos A. 9 menos 6. Vezes 9 menos 5. Vezes 9 menos 7. Resolvendo essa continha, a área é igual a raiz de 9 vezes 9 menos 6, 3, vezes 9 menos 5, 4, vezes 9 menos 7, 2. Crianças, aqui vocês podiam multiplicar tudo e achar a raiz. O que eu aconselho? Separa as raízes, ó. A, em qualquer um que vocês fizerem. Raiz de 9, vezes raiz de 3, vezes raiz de 4, vezes raiz de 2. Ok? Porque as raízes eu posso multiplicar, que é a regra de radical. A é igual. Raiz de 9 é exata? Sim, porque 3 vezes 3 é 9. Existe raiz de 3? Não. Vai ficar aqui. Existe raiz de 4? Existe. É 2. Existe raiz de 2? Não. Então fica. Multiplico. 3 vezes 2, 6. E multiplico raiz com raiz. 3 vezes, raiz de 3 e raiz de 2, raiz de 6. Então, a área aqui é 6, raiz de 6. Vou colocar aqui como centímetro. Centímetro ao quadrado. Ok? Então, nós já vimos. A primeira área, a primeira que nós vimos foi a área é igual a base vezes a altura dividido por 2, que é quando eu tenho a altura, dá para eu achar essa. A segunda área é quando eu tenho dois lados e um ângulo. A área é igual a A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. Lembrando que essas aqui é sempre em notáveis. A terceira é a fórmula de Heron. A área é igual semiperímetro vezes semiperímetro menos A, semiperímetro menos B e semiperímetro menos C. Qual que é a fórmula do semiperímetro? Semiperímetro é igual a A mais B mais C dividido por 2. Ok?
Eu vou estar repetindo sempre a fórmula para vocês memorizarem. Então, essas 3 fórmulas, gente, que eu passei agora, elas são para achar o quê? A área de um triângulo qualquer. Ok? Então, memorizem isso. Pode ser a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área é igual a A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. Ou a área é igual a raiz de semiperímetro vezes perímetro de menos A, semiperímetro menos B, vezes semiperímetro vezes C. Ok? Vamos para o próximo. Agora, nós vamos falar da quarta fórmula, que é o quê? Quando tem uma circunferência inscrita. O que é uma circunferência inscrita, gente? É aquela que está dentro. Ou seja, vamos fazer um triângulo aqui para vocês verem mais ou menos, né? Deixa eu pensar aqui um triângulo. Assim, ó. Não está saindo bonito, mas eu espero que vocês entendam só a explicação, não é boniteza não, tá? Ó, assim. Aí, aqui eu tenho isso, uma circunferência que não está muito bonita, mas vai sair mais ou menos assim. Tem o lado A, lado B, lado C. Criança, eu estou passando isso aqui só para título de conhecimento. Porque essa fórmula aqui, ela não é usada para achar a área, e sim para achar o R. O que é o R? Isso aqui, ó, cai muito. Muitas vezes a gente só passa isso daí, e não passa sobre isso aqui. Isso aqui é meu R, ó. Porque a circunferência está inscrita dentro do triângulo. Então eu vou usar quem? Heron. Ó. Heron. Que é a fórmula do quê? A área é igual a perímetro vezes semiperímetro menos A vezes semiperímetro menos B vezes semiperímetro menos C. E o perímetro A mais B mais C dividido por 2. Aí eu acho a área. Eu vou pegar o exemplo que nós demos na passada. Deixa eu ver qual que foi. É 6, 5 e 7. 6, 5 e 7. 6, 5 e 7. Percebam que eu já tenho os 3 aqui. Então dá para mim calcular a área. Qual que era a área desse triângulo aqui que nós achamos lá atrás? É 6 raiz de 6. 6 raiz de 6. Foi o que nós achamos. Então não precisava mais. Mas eu posso dar uma questão falando para vocês achar a área e achar esse R. Então essa fórmula aqui é para achar apenas o R. Ela não serve para achar a área. Então, porque a área eu já tenho. Então eu vou ter lá, substituir. Eu quero o raio. Eu vou ter a área é igual o Pzinho, que é o perímetro, vezes o R. Qual que é a minha área? Minha área é essa aqui, ó. 6 raiz de 6. 6 raiz de 6 é igual ao Pzinho. Quanto que vale o Pzinho, ó? Vamos fazer aqui, Pzinho. Não vou voltar lá, não. 6 mais 5 mais 7 dividido por 2. 6 mais 5, 11. Mais 7, 18 dividido por 2. O meu P vale 9. Põe aqui. 9 o quê? É. Se aqui está multiplicando, passa para cá como? Dividindo. Então fica 6 raiz de 6 dividido por 9. É igual a quem? Ao R minúsculo. Dá para simplificar aqui? Dá por 3. E aqui dá por 3. Então, vindo para cá, eu tenho 6 dividido por 3, 2 raiz de 6, sobre quanto? Sobre 3 é igual a R. Então, o valor desse R aqui, ó, vale quanto? 2 raiz de 6 sobre 3. Crianças, isso não serve para achar a área, tá? É só para achar o R. Não se esqueçam disso. Não confundam e tentam achar a área como P vezes R, que não dá, tá bom? Porque é só a questão da gente analisar o R. Certo? Vamos pro próximo? O próximo, ele fala o quê? Círculo circunscrito. O que é circunscrito, gente? Que está
Aonde? Por fora. Vamos fazer para vocês entenderem o que é circunscrito. Depois tem uns desenhos lá que eu fiz para explicar outras coisas. Circunferência e o triângulo. Vou pegar o mesmo. 6, 5 e 7. Crianças, aí eu pergunto, no anterior, vamos fazer o desenho aqui do anterior, estava assim, não estava? A circunferência aqui dentro, não estava? Isso aqui recebe o nome de R'. Por quê? Porque está inscrito, está dentro. Agora pega o centro daqui e puxa um raio. Esse raio aqui é menor ou maior que esse? É maior. Então toda vez que a gente falar em circunscrito, é R maiúsculo. Em inscrito, é R minúsculo. Para um inscrito, como que eu acho um inscrito? A área é igual a Pzinho vezes R. Agora, e para achar essa aqui, a mesma coisa. O A, eu vou achar a área do triângulo, mas vou precisar achar aqui não, porque nós achamos a área desse triângulo lá pelo semiperímetro dá 6 raiz de 6, correto? Essa fórmula também é para achar esse errão aqui, ó. Aí eu faço aqui, ó, área 6 raiz de 6 é igual a 6 vezes 5 vezes 7 dividido por 4R, ok? Errão, que eu tô achando esse aqui, ó. É só o título de conhecimento, fechou? Aí eu tenho, ó, esse 6 aqui, eu já posso cortar com esse, que eles vão passar dividindo. Multiplico em cruz, vai ficar 4R raiz de 6 é igual a 5 vezes 7, 35. Se aqui está multiplicando, passa dividindo. Só que eu quero R, vou deixar o Rão. R é igual a 35 sobre 4 raiz de 6. Gente, na matemática aplicada, nunca isso aqui vai ficar aqui. Ele tem que sumir. Então, para ele sumir, eu vou multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo radical, ou seja, raiz de 6 e raiz de 6. Isso vai ficar R é igual a 35 raiz de 6 sobre 4 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36. A raiz de 36 é 6. Resolvendo, eu tenho R é igual a 35 raiz de 6 sobre 24. Dá para simplificar? Não. Então, a medida desse raio aqui é 35 raiz de 6 sobre 24. Fechou? Viu como é fácil? É só regra, gente. Uma coisa que vocês têm que aprender é que matemática é só regra. Você só vai adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Mais nada. Por isso que a matemática é perfeita. Ok? O próximo. Agora nós vamos falar do triângulo, gente. Que é muito importante. É o que mais cai, eu acho, que em tudo que a gente vai fazer é o chamado triângulo equilátero. O que são os triângulos equiláteros, crianças? Equi. Toda palavra que tiver com equi significa igual. Ou seja, eu tenho os três lados congruentes. O que é congruentes? Iguais. E três ângulos iguais. E o triângulo equilátero, gente, o ângulo dele equivale a 60 graus. Fechou? Agora vamos lá estudar ele. Primeiro, o que eu tenho que estudar? Que ele é formado por esses três lados iguais, porque são congruentes. Se eles são congruentes, todos os ângulos deles são iguais. Equivale a quanto? A 60. Outra coisa que vocês têm que pensar, gente, que a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulo é igual a
180 graus. A soma desses três ângulos aqui, de quaisquer triângulo, tem que dar 180. Mas, professor, e um ângulo reto? Esse, mais esse, 180. E do triângulo isósceles? Esse, mais esse, 180. E um triângulo escaleno? Esse, mais esse, é 180. É de quaisquer triângulo, fechou? Outra coisa que nós temos que reparar aqui é a questão da altura. Deixa eu trocar a cor da caneta para vocês entenderem. É a altura. Onde é a altura desse triângulo? Vamos falar lá na frente. Tem aqui na frente, ó. A altura do triângulo. Onde fica a altura do triângulo? A altura do triângulo ele sai do vértice daqui da ápice, né? Até o ponto médio da base. O que é o ponto médio, gente? É o meio, ó. Isso aqui não era lado? Ó, tava assim. Não tava? Lado, lado e lado. Quando eu dividi, isso aqui passou o quê? Aqui. Passou a ser metade, correto? Metade, ó. L2. Isso aqui ficou lado, isso ficou lado. Percebam que eu criei um ângulo de 90 graus para os dois lados, ó. Ok? E como que eu calculo essa altura? Crianças, vamos memorizar, ó. A altura, para calcular a altura, memoriza isso aqui. A altura, cadê minha caneta? A altura do triângulo equilátero tem uma fórmula, que é qual? A altura é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, memorizem isso. A altura do triângulo equilátero, ele já tem uma fórmula, que é lado, a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Agora, e a área, gente? Eu quero achar a área. A área, a fórmula dele, eu não coloquei. Não coloquei, foi falha. A área é igual a lado ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho a fórmula da área, memorizem, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e a altura é o quê? Lado raiz de 3 sobre 2. Isso para um triângulo equilátero, ok? Mas nós temos mais algumas observações. Vamos lá. Eu tenho agora, quando tem um triângulo equilátero, ou seja, lados iguais, eu esqueci aqui o triângulo equilátero. Lados iguais, e eu quero achar o raio disso aqui, porque essa circunferência está o que aqui dentro? Inscrita. Então, essa fórmula aqui, gente, eu vou achar o quê? Eu vou achar esse raio. Então, eu vou ter medida aqui e aqui e aqui. Eu acho a altura. E o raio vai ser 1/3 da altura, quando a circunferência estiver inscrita. Fechou? Não tem muito o que comentar. Ó, lado, R'inho. Onde a altura daqui e aqui. Como que eu acho a altura? A altura é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Como que é a área? A área é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Ok? Eu estou repetindo a fórmula para vocês memorizando. Aí, para eu achar o R'inho é o quê? 1/3 da altura. Se eu achar a altura aqui, ó, é só eu pegar isso aqui e multiplicar por 1/3. Eu vou achar quem? O R. O R'inho, porque está inscrito. Ok? Próximo. Agora nós temos a circunferência, o quê? Circunscrita, ou seja, não é retângulo, gente. Aqui eu errei, é equilátero. Ou pode ser um triângulo aqui. Ok? Eu tenho aqui a vértice. Só que vamos marcar o centro. Esse raio é menor ou maior que o outro? Maior, né? Por isso que ele recebe o nome de errão.
e ele é 2 vezes maior que o R'. Então esse R'ão é o quê? Esse R'ão vai ser o quê? 2 vezes o R', que é esse aqui, ó. 2 vezes esse aqui, correto? Ou eu posso colocar que o R'ão é 2 terços de quem? Da altura. Então, como que eu posso fazer? Por que R? Não é 1 terço aqui? 2 vezes 1, 2. 2 terços. Aí, como que é a altura? A altura é igual lado raiz de 3 sobre 2. Se eu quero achar esse daqui, multiplico por 2 terços, ok? E a área? A área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Fechou? Vamos pro próximo, gente. Acabou. Crianças, aqui eu falei o máximo que eu podia de triângulos, correto? De como apurar a área, etc e tal. E qualquer dúvida, eu vou mandar exercício. Vocês vão me mandar 99713. Pergunta pelo WhatsApp. Desculpa a demora, que eu estava sem internet. Ela voltou agora. É o professor Silvano. Eu substituí o professor Jefferson. Então, essa semana eu vou passar só isso aqui. Vou mandar uma lista com 5, 6 exercícios para vocês responderem. É copiar, responder. É copiar, as fórmulas tá tudo aqui, não precisa criar pânico. Se tiver dúvida, pode mandar no meu WhatsApp, fechou? Então eu espero que todos compreendam a dificuldade que a gente está tendo. E eu sei que vocês são capazes de fazer. O vídeo eu fiz bem minucioso para vocês ir pegando. Passei as principais fórmulas, memorizem elas. E eu só posso desejar para vocês bom estudo, fechou? Então, em pé.